curso online, gratuito, de formação política, focado em questões que envolvem a disputa eleitoral, do ponto de vista programático, do marketing, da legislação, da participação na campanha eleitoral. É muito objetivo. O nosso coordenador geral do curso, Marcos Marrafon, ele vai contextualizar a sua realização. E, nessa abertura aqui, nós temos a honra de contar com a participação do deputado federal Rubens Bueno, do Paraná, que é vice-presidente nacional de Cidadania e é também o coordenador da Comissão Eleitoral do Cidadania, que está acompanhando a eleição no país inteiro. Ele está numa sessão na Câmara dos Deputados, ou seja, com uma agenda carregadíssima, mas, mesmo assim, ele se prontificou a participar dessa aula inaugural e é para ele que eu vou passar a palavra inicialmente. Bem, boa noite, meu caro Azedo, diretor-geral da Fundação Astrogildo Pereira, meu caro Marrafon, coordenador-geral do curso Jornada da Vitória para os nossos militantes, candidatos, enfim, aqueles que sempre procuram, de uma forma ou de outra, compreender melhor a política, participando de cursos, de bons eventos e bons debates. Quando fui convidado pelo Azedo para participar desta abertura, e no meio de sessão na Câmara, hoje desde as 10 horas da manhã, e vai ainda mais um pouco, porque temos mais medidas provisórias a serem votadas. Mas, de qualquer maneira, vamos só rapidamente falar o seguinte. E eu vou continuar durante o curso. Talvez tenha que sair um pouco, votar e voltar, mas vamos administrando o nosso tempo. Primeiro, saber do momento que nós estamos vivendo. A conjuntura está aí, uma pandemia do novo coronavírus, que começou lá na China, em Wuhan, em dezembro do ano passado, de repente começou a se alastrar pela Europa, chegou no Brasil, pegou todo mundo de surpresa e até hoje não sabemos o que é e não sabemos como enfrentar de fato para acabar com a transmissão desse novo coronavírus. Não é? Nós tivemos um bom debate há poucos dias com Armínio Fraga e no meio da conversa, quer dizer, enquanto nós não encontrarmos uma vacina global, nós não vamos enfrentar para valer, até porque isto pode diminuir, mas pode ter uma outra onda e assim até encontrar uma vacina, como tantos que já encontramos, e a ciência resolveu isso em outros momentos, com outras situações mais graves também. Mas, de qualquer maneira, essa pandemia está aí já, daqui a pouco teremos aí 100 mil mortos, mais de 1 milhão de contaminados, o sistema de saúde do Brasil, ele com dificuldades muito grandes, porque a nossa estrutura não suporta tamanha demanda tão rápida assim como está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, temos aí verdadeiros heróis de uma hora dessa, que é aquele anônimo lá na ponta, com um profissional da saúde atendendo, procurando ali horas e horas, enfrentando esse grave momento que nós estamos vivendo. Tem efeito, além das mortes, além dos infectados, além do atendimento de milhares que estão internados, né? Nós tem efeito na economia. Se para você evitar a transmissão e a contaminação, tem que fazer o quê? Uma proposta como outros países fizeram e deu certo, do distanciamento social, algumas medidas que precisam ser adotadas. E isso provocou o fechamento de muitas lojas, muitas empresas. E claro que isso aí... E não tinha outra forma de fazer. Para você evitar a transmissão, você tem que parar a circulação. Deixar a circulação ao mínimo possível para que isso não venha a se agravar tão rapidamente e não tem estrutura, como eu falei, de atendimento no sistema de saúde do Brasil. E aí, meu caro Azedo, Marrafon, a gente lembra muito de Sérgio Arouca e tantas figuras, né, que criaram no Brasil o Sistema Único de Saúde, que agora é mostrado
como ele é importante, apesar de toda a dificuldade que tem. Então, saindo disso, vamos ter que começar a repensar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, nós temos a questão econômica. Aí o resultado já, nesses meses de abril e maio, o PIB caindo e a tendência esta queda aumentar. A semana anterior tivemos uma reunião que participou o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, ele dizendo que São Paulo, no mês de abril, teve uma queda de 22% do ICMS. Imagine para um estado como São Paulo, o seu principal imposto, a sua principal receita, tendo uma queda de 22%. E a tendência para esse mês de maio, era fechar com cerca de 30% a menos na receita. E assim, isso procurando caminhos, né? Caminhos que afetam de forma gravosa, né, uma situação como essa que nós estamos vivendo. E aí o desemprego, né? Aí a situação se agravando a cada momento, empresas quebrando, e tudo isso mostrando que, se temos uma pandemia desta gravidade que estamos enfrentando, de outro lado também a gravidade econômica que isto provoca. Mas antes da economia, temos que pensar na vida. Esse é o objetivo maior. Primeiro é resolver, enfrentar para salvar vidas. E depois a economia vai se buscar um caminho, como já aconteceu várias vezes no mundo, né? Na Segunda Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, Tratado de Versalhes, depois Tratado lá de Bretton Woods, enfim. Tudo isso acontece quando tem uma grave crise, como nós estamos vivendo agora. E como é que nós vamos fazer com a política, né? Isso poderia, pelo menos, estar aí em busca de uma grande união nacional para enfrentar a pandemia e uma união nacional para sair dessa dificuldade econômica que já estamos cada vez afundando mais. Infelizmente, o presidente da República não ajuda, todo dia com conversas destemperadas, completamente fora do contexto, desviando a atenção. Uma hora é a gripezinha, outra hora é resfriadinho, outra hora a eleição foi fraudada em 2018, outra hora é o filho para a embaixada nos Estados Unidos, né? Outra hora é a intervenção nas universidades, passando para o ministro, que agora é já praticamente demissionário, ministro da Educação, que parece que vai receber um prêmio de um cargo na embaixada em Lisboa. Imagina, onde é que nós chegamos, a que ponto chegamos. De outro lado, nós temos o Centrão indo para o governo. Tudo aquilo que antes era demonizado, de repente passou a ser endeusado para atender a demanda do governo, que não tem nada de ruim do ponto de vista de ter parcerias, de ter presença de um governo que possa construir um sistema político que lhe dê governabilidade. Nada de errado. O errado é você levar para lá aquilo que não deveria levar. Escolher os mais competentes, os mais preparados, os mais sérios, e com isso podíamos ter evitado aí momentos tristes que vivemos na época, principalmente no segundo governo da presidente Dilma, começando lá atrás, com as dificuldades que nós vimos lá com o Mensalão e depois o Petrolão. Mas, de qualquer maneira, o que tem que se dizer nesse momento é que nós temos uma eleição. Não bastasse a pandemia, a questão econômica, a questão política, que está toda ela levando tensões a cada dia que passa. Agora é o Supremo Tribunal, aí é o Presidente da República, aí é o Congresso Nacional, né? Como se estas instituições não fossem fundamentais para que a democracia fique de pé, avance e se aprimore. Infelizmente, na cabeça de alguns negacionistas, isso não tem valor, mas nós temos que compreender que é fundamental. No meio disso, temos uma eleição, né? A eleição municipal deste ano, dentro do calendário que está consagrado na Constituição, de 2 em 2 anos. Ora eleição estadual e nacional, como em 2018, ora eleição municipal, né, como agora estamos já em meados, né? Se olharmos aí o calendário, vamos ver que já venceu o prazo dia 4 de abril da janela dos vereadores do 7º mês, que pudesse mudar de partido sem perder o mandato, e as filiações daqueles que desejavam se candidatar teriam que estar filiados até o dia 4 de abril, vencendo agora os prazos da desincompatibilização. E no próximo dia 4 de julho,
o último prazo para os servidores, já venceu para secretário, já venceu para outros cargos. E teremos lá nas convenções para os policiais, que só podem se filiarem depois da convenção, até porque tem que se afastar da sua missão militar. Então, isso tudo está acontecendo. Ao lado disso, com esta pandemia, como é que nós vamos fazer a eleição se há uma recomendação de não ter aglomeração? Como é que nós vamos fazer? Então, está se pensando, já há um certo tempo, eu participo um pouco disso, está se pensando em adiar as eleições. Nada foi feito ainda, apenas está se pensando. Claro que tem reuniões do TSE, tem reuniões do Senado, tem reuniões na Câmara, né? E ainda é bom esse detalhe, tem muito parlamentar contra o adiamento das eleições. Importante destacar isso. Até porque, para adiar as eleições, nós temos que mudar a Constituição. E para mudar a Constituição, nós precisamos de 3/5 de votos na Câmara e no Senado. Então, não é tão simples assim. Mas, de qualquer maneira, ouvindo especialistas, ouvindo epidemiologistas, ouvindo infectologistas, enfim, ouvindo tanta gente, há toda a informação e toda a orientação para que seja adiada a eleição. Basicamente, a ideia é fazer no dia 15 de novembro, né, a eleição no primeiro turno, e em dezembro fazer o segundo turno. E aí abreviar aqueles prazos finais de prestação de contas e ali por diante. Mas daqui para trás não mudaria nada. Então, temos ainda esta decisão a ser tomada que ainda não foi tomada. Então, prevalece o calendário eleitoral de acordo com a Constituição, legislação própria e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral indicando que nós temos que cumprir esses prazos até chegar à eleição. Se forem adiadas, vamos adiar lá mais a questão de prestação de contas, de diplomação, enfim, mais detalhes finais próximos à data da eleição. Basicamente isso. E sempre dizer, olha, esta é a ferramenta que nós temos, como a Fundação Astrozildo Ferreira está fazendo aí com o nosso diretor Azedo e com o coordenador deste curso. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante. O país precisa muito que se discuta, que se compreenda a política e possa ajudar a aprimorar cada vez mais a democracia, que essa é a grande conquista da civilização moderna. Muito obrigado a vocês e boa noite. Muito obrigado, meu querido deputado Rubens. Acho que foi maravilhosa aí as suas palavras. E eu queria, se for possível, deputado, trazer aí não sei como está seu tempo, enfim, para a gente desenvolver essa inaugural da nossa jornada. Eu vou dar só uma olhadinha de 1 minuto ali e já volto, e aí eu já te digo. Porque eu gostaria de até te perguntar uma dica master aí em relação às eleições. Eu ia perguntar se as polarizações estão diminuindo e como que vai ser o discurso para 2020. Mas, se puder dar uma olhadinha, você volta? Volto. Tá bom, perfeito. Então, o nosso Luiz Carlos Azedo está por aí. Azedo, está na mão? Nos ouvindo? Ok, estou aqui. Azedo, me conta agora, a partir dessa fala do Rubens, por que parece o Império? O tempo atual. Não, por quê? Estou sabendo já que você escreveu sobre isso agora há pouco, né? Eu fiz vamos dar um furo aqui. Eu fiz com o artigo de amanhã. Com abordagem assim mais histórica, e que eu vou até adiantar aqui para os alunos do curso, que é basicamente a seguinte, quer dizer, o brasileiro é uma invenção política, uma invenção civil. Ele surge na época das eleições para as cortes portuguesas, liderado por alguns políticos daquela época, como o Diogo Feijó, o Antônio Carlos de Andrade e outros líderes políticos daquela época que formaram um partido em contraposição ao partido português e que teve um papel decisivo para o dia do fico, quer dizer, para a permanência do Dom Pedro I no Brasil e depois para a própria independência, aí já com
a liderança do José Bonifácio se destacando no processo, irmão do Antônio Carlos. Por que eu falei que isso é importante? Porque até então você não existia brasileiro. O brasileiro é uma invenção dos mineiros, que foram buscar lá na Inconfidência e no Tiradentes o mito fundador da nação. Porque o que a gente tinha era paulista, pernambucano, baiano, português, gaúcho, brigando, disputando, se digladiando. Então, eu estou falando isso porque a gente tem uma ideia, né, está muito em voga agora, por causa dessa coisa aí das Forças Armadas e tal, de que assim, os militares são os grandes patriotas, os salvadores da pátria e tal. Mas, quando a pátria surgiu, nós não tínhamos nem exército. O Exército Brasileiro tem como mito fundador a Batalha dos Guararapes, lá em 1600 e qualquer coisa, eu não lembro a data exata, quando os holandeses foram expulsos. Na verdade, foram várias batalhas. Mas, quando houve a independência, nós não tínhamos exército. O Dom Pedro teve que contratar um general francês, um marechal francês, Labatut, e um almirante mercenário inglês, o Crockham, para poder formar o exército e a marinha e expulsar os portugueses. Porque houve uma guerra da independência, principalmente na Bahia, na província cisplatina e tal. O que acontece é que, depois que o Dom Pedro volta para Portugal, e que vem aquele período regencial, a gente começa a ter uma série de conflitos regionais, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, Farrapos. E isso, nesse processo de combate a esses movimentos, a maioria separatistas, alguns republicanos, que se formam o Exército Brasileiro. Ou seja, o Exército nasce com uma tradição de intervenção na política brasileira e de defesa da centralização administrativa. E isso é uma coisa assim, que vai, de certa maneira, dar uma base histórica para a mentalidade dos militares brasileiros, que garantiram a integridade territorial, em alguns casos, em tendo que enfrentar a guerra com os uruguaios, guerra com os argentinos, principalmente a Guerra do Paraguai, para defender as fronteiras, mas ele se constitui realmente como uma força que reprime esses movimentos separatistas e também movimentos republicanos, o que significava que era uma força que defendia a integridade territorial, mas, ao mesmo tempo, tinha uma posição, vamos dizer assim, que, em última instância, era reacionária, né? Com relação, inclusive, à abolição, só na Guerra do Paraguai, por causa da participação dos negros na Guerra do Paraguai, é que há realmente um engajamento das Forças Armadas, principalmente do Exército, porque na Marinha a chibata vigorou até 1910, em defesa da abolição, né, contra a escravatura e tal. Eu conto essa história para falar da mentalidade que os militares têm de defender a centralização política. Inclusive, o Golbery, em 1980, faz uma palestra famosa na Escola Superior de Guerra, em que ele analisa essa tradição, essa história e tal, de sístole e de diástole. No caso, ele estava defendendo a abertura, mas uma abertura controlada, porque ele queria que aquele grupo que se constituiu ali em torno dos militares se mantivesse no poder como presidente civil. Tanto que ele defende, ele apoia a candidatura do Maluf, Golbery do Couto Silva, embora ele entre em confronto aberto com os setores de linha dura das Forças Armadas e que estavam adotando o terrorismo contra a abertura, etc. E tal. Eu conto essa história para mostrar o seguinte, que nós temos um problema hoje no país que decorre da personalidade do Bolsonaro, mas não apenas disso, porque ele tem uma concepção que
coincide com a mentalidade daqueles generais que estão com ele do ponto de vista da natureza do Estado brasileiro. Porque essa matriz histórica, vamos dizer assim, vivida, essa experiência vivida das Forças Armadas, ela vai se revestir de uma teoria quando vem a proclamação da República, em função da Escola Militar da Praia Vermelha, sob a influência do Benjamin Constant, que é a marca registrada do pensamento político brasileiro, que é o positivismo. Só que eles adotam uma vertente positivista mais castrense, mais caudilhesca, vamos dizer assim, que vai ser muito importante na Revolução de 30, né? Porque se defendia, naquela época, a ditadura como um regime eficiente, moderno, para aquele período, muito sob influência dos jovens turcos. Marrafon, que é professor de Direito Constitucional aí, conhece isso aí muito bem, profundamente. E então essa mentalidade está por trás dessa crise que nós estamos vivendo, porque nós temos um presidente da República que não consegue se entender com um Estado ampliado, com um regime federativo, com uma estrutura de poder em que a relação entre os entes federados é horizontal, do centro para a periferia, e não vertical, porque os estados e municípios têm autonomia. Então, esse conflito não é só do Bolsonaro, é isso que eu estou querendo dizer. Esse conflito passa pelos militares, aqueles generais que estão em torno deles também. Melhor demonstração disso é o que está acontecendo no Ministério da Saúde, que se adotou lá, inclusive o pessoal de carreira da saúde está vivendo um regime ali de marcial, porque os principais chefias são militares e tal. Então, nós temos um problema que nós temos que discutir, a sociedade inteira tem que discutir, que esse tipo de pensamento é muito arraigado nas Forças Armadas, está em contradição com a Constituição de 88. E isso tem uma série de implicações, né? Então, se vocês terem uma ideia, vocês que vão disputar as eleições municipais, até 1988, os municípios não tinham autonomia. Eles não tinham autonomia. Eles não eram considerados entes federados. Eles não podiam se relacionar diretamente com a União, nem se relacionar entre si para fazer consórcios municipais, como tem, e que são fundamentais, em alguns casos, para você gerenciar o sistema de transporte nas regiões metropolitanas, bacias hidrográficas, por causa do abastecimento de água. Tal. Isso não existia. Isso é consequência da Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática de nossa história, né? Embora a gente tenha uma tradição de constituições liberais desde 1823, se eu não estou enganado. A Constituição acho que é de 24, né? 23 foi a Constituinte que o Dom Pedro mandou fechar. Dom Pedro mandou fechar a Constituinte e fez uma Constituição, ele próprio, liberal, que introduziu o princípio da propriedade privada na legislação brasileira para impedir a abolição. Aquele princípio ali foi usado como cláusula pétrea para barrar a abolição, porque o escravo era considerado propriedade privada e propriedade privada era intocável. Então, assim, para a gente ter uma ideia de como certas coisas no Brasil elas viram a jabuticaba com a maior facilidade, né? Então, essa discussão é que eu propus na minha coluna, fazendo uma abordagem histórica. Eu até botei o título assim, parece que foi ontem, porque eu termino com a palestra do Golbery, eu ponho ontem com H, né? Se escrevia com H antigamente. Essa discussão é importante porque a gente tem que valorizar muito as eleições municipais, né? No livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, que eu recomendo para todo mundo, porque é uma releitura da escola
da história econômica do Brasil, que tem muito a ver com o que está acontecendo agora e com a saída dessa crise, porque ele mostra como se constituiu um mercado interno no período colonial e como isso foi importante nos momentos de expansão da economia brasileira, como será agora, novamente, e naquela época era na base do escambo. O mercado interno se formou na base do escambo, você não tinha nem moeda. E a partir de uma relação entre os índios e os portugueses. Não é à toa que essa toponímia brasileira tem nome de índio em tudo que é lugar. Então, essa discussão sobre as eleições municipais e a realização dessas eleições é muito importante para garantir a democracia no Brasil, porque é a instituição política mais antiga. A primeira eleição foi, se eu não estou enganado, 1532, em São Vicente, quando foi formada a primeira Câmara Municipal. Ela tem uma tradição de voto nas pessoas, porque isso vem lá, a eleição uninominal vem lá do período colonial, é anterior, vem lá da Idade Média, em Portugal, porque a primeira revolução burguesa no mundo foi feita em Portugal, a Revolução do Mestre de Avis. Então, tem uma larga tradição. Essa tradição vem para o Brasil, né, a partir de 1532. Nunca, nem durante a ditadura Vargas, nem durante o regime militar, nós deixamos de ter eleições para as câmaras municipais. Então, isso é uma tradição fortíssima, é uma âncora da democracia no Brasil, da cultura democrática do nosso povo. E uma oportunidade excepcional para discutir essas coisas, a autonomia dos municípios e dos estados, e para resolver os seus problemas, porque a União não dá conta. É uma coisa muito iluminista e autoritária também achar que tudo se resolve em nível nacional, no âmbito na esfera da União. Não. As câmaras municipais e as prefeituras municipais são muito importantes porque elas organizam o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas. E aí eu queria falar sobre isso, uma coisa muito importante que o falecido professor Milton Santos falava, grande geógrafo, considerado um dos maiores geógrafos do mundo, era brasileiro, negro. Ele dizia que o grande problema na globalização, que ele trata da globalização, é que a relação entre centro e periferia estava aprofundando as desigualdades, como aprofundou, isso está escancarado agora nessa pandemia, e uma das características dessas desigualdades nas periferias é a captura das políticas públicas pelos grandes interesses privados, o que faz com que a vida banal das pessoas, esse é o conceito que ele utilizou, que a vida banal das pessoas fica abandonada. Ninguém cuide disso. E é aí que nasce a gatunete, o transporte de van, o gato de energia, essas coisas todas que as pessoas que surgem de maneira ilegal, ou marginal, ou informal, ou que acaba sendo objeto de exploração, de mafiosa, de milícias, etc., porque essas políticas foram capturadas por esses grandes interesses privados. Nós estamos assistindo isso agora na pandemia. Quer dizer, esses escândalos que estão surgindo com relação aos equipamentos e tal, mesmo que exista, e deve estar havendo também, uma certa instrumentalização disso, política por parte do Bolsonaro, por causa do conflito dele com os governadores, o fato é que isso é um subproduto da atuação de máfias que já atuavam antes nesse setor de saúde e responsáveis pelo sucateamento da saúde. Não só pela injusta relação que existe entre o SUS e os seguros de saúde, os planos de saúde
com relação à distribuição de recursos, porque o que acontece muitas vezes é que os planos de saúde empurram certas emergências para o sistema público e depois não reembolsam o sistema público. Então, isso é uma coisa que está aí, que já existia antes. Essa coisa tinha um lado mais perverso ainda, que é a coisa do desvio de recursos públicos mesmo, de máfias tomando conta de hospitais. Né? Isso acontecia nos hospitais federais. Nós temos um companheiro aí, que inclusive foi ameaçado de morte porque ele começou a combater essas coisas. Então, essa questão é um dos temas das eleições municipais. Para vocês terem uma ideia, a primeira eleição do Luciano Rezende, lá em Vitória, o eixo principal da campanha foi exatamente tratar da vida banal, de ter propostas e soluções. Ele tinha até no programa dele um quadro que era que ele falava assim: pequenos problemas, boas soluções. Por quê? Porque esses pequenos problemas ninguém dava bola, mas são esses pequenos problemas que prejudicam a qualidade de vida da população, além da conta, além daquilo que as pessoas as dificuldades que as pessoas já têm, né? A falta de ação, de atuação dos poderes públicos e a captura das políticas públicas por esses interesses acabam agravando ainda mais as condições de vida da população. Eu vou dar 2 exemplos assim, que eu acho que são muito importantes, difíceis de enfrentar e de debater, e que acontece hoje em praticamente todas as grandes cidades e nas médias cidades também isso está acontecendo. Geralmente, os setores mais dinâmicos da economia de uma cidade são a construção civil, o mercado imobiliário, de um lado, e o setor de transporte e automotivo, de outro. Isso, em escala nacional, causou um prejuízo enorme para as cidades no Brasil, porque a mobilidade nas cidades foi muito prejudicada em função da prioridade dada ao transporte rodoviário, que atende a esse lobby do setor automotivo, né? E dessas empresas de transporte que têm um poder de corromper a política tremendo, e o mercado imobiliário e a construção civil, que emprega muita gente, que gera muita riqueza, mas que tem um mercado imobiliário por trás que também bagunça com a vida das cidades, porque a gente tem um crescimento vertical muito maior do que era suportável pela calha urbana. Quer dizer, a calha das cidades, o sistema, a infraestrutura de esgoto, abastecimento d'água, tudo isso não suporta o nível de verticalização e o aumento e o modelo de transporte que nós temos, de transporte individual, transporte rodoviário. Enfim, isso aí, nas últimas décadas, trouxe um prejuízo enorme à qualidade de vida nas cidades brasileiras. Primeiro, nas grandes cidades, onde a favelização é uma coisa impressionante. Ontem saiu um artigo do José Casado sobre isso, muito interessante, no Globo, mostrando isso, né? Mostrando essa da degradação urbana. Eu, por exemplo, fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, no Engenho Novo. O padrão habitacional do subúrbio do Rio era muito melhor do que o que existe hoje. A favelização das cidades é uma coisa tremenda. Eu estou falando isso sem preconceito, tá? Eu estou me referindo que a gente chama de comunidade, a gente busca eufemismo para não falar de favela. Mas elas existem, e isso é um problema que precisa ser enfrentado. Como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Uma vez, viajando na Itália com um grande amigo arquiteto que faleceu há 1 ano e pouco, aliás, no carnaval do ano passado,
uma daquelas cidadezinhas da Sicília, que é uma região pobre da Itália, entre aspas, né? E aí nós entramos, enveredamos lá por um bairro com umas ruelas, uns becos, umas coisas assim, mas tudo organizado, com esgoto, não tinha encanamento de água, tudo organizado. Você não tinha... Seria um beco igual a esses que a gente vê na favela do Rio, só que ali era tudo organizado. Aí eu perguntei para ele, quando é que nós vamos chegar a uma situação como essa? Quanto tempo nós vamos levar para que essas comunidades no Brasil cheguem a esse nível? Aí ele virou para mim e falou assim, Azedo, eu acho que nunca. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse, não, porque nós saímos da taipa para a alvenaria. A gente não tem uma cultura de autoconstrução como essas cidades europeias se desenvolveram, porque foi um processo de urbanização muito mais lento. O nosso processo de urbanização foi muito acelerado. Então, é mais difícil a gente enfrentar isso. Eu não tenho essa desesperança, tá? Eu acho que é possível resolver isso. Mas a demonstração de que é possível é que nessas cidades as coisas funcionam assim. E nas nossas cidades, por que não funciona? Porque não é feito o investimento que deveria ser feito nessas áreas. E a gente, às vezes, também cede ao imediatismo, à solução, vamos dizer assim, à gambiarra, né? A gente precisa ter políticas urbanas, defender soluções que sejam soluções duradouras, para que essas comunidades possam ter um padrão de vida melhor. Quer dizer, a gente observa, por exemplo, se a gente pegar aquele período do governo Lula, que houve um crescimento acelerado e transferência de renda, a vida das pessoas melhorou da porta para dentro, porque as pessoas compraram eletrodoméstico, elas passaram a se vestir melhor, passaram a tomar iogurte, como dizia o Lula, né? Mas da porta para fora só piorou, porque a degradação da vida urbana aumentou tremendamente. Então, essa realidade, eu acho que é uma realidade que nós temos que trabalhar, que discutir. Quer dizer, essa deve ser a nossa agenda no debate eleitoral, né? Assim, para encerrar, porque eu já estou falando pelos cotovelos aqui, eu queria dizer para vocês assim, o que pode distinguir um candidato do Cidadania nessa disputa eleitoral? Essa que é a grande pergunta. Qual é a identidade que os candidatos do Cidadania podem ter? Quer dizer, uma delas é conseguir articular a questão da realidade local a esses grandes temas nacionais, que as pessoas subestimam, mas que existem. Assim. Só para dar um exemplo bem militar, né? Quando houve... os militares criaram o Planasa. O Planasa era o Plano Nacional de Saneamento. O objetivo básico do Planasa não era botar esgoto na casa, tratar o esgoto, era levar água para a casa das pessoas. E não se tinha produção de água suficiente para atender a rápida urbanização que o país estava vivendo. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram o sistema de distribuição. O sistema de distribuição de água no Brasil, em algumas cidades ainda é possível ver os vestígios disso, as ruínas disso, era feito por gravidade. Se fazer uma caixa d'água no lugar mais alto, por exemplo, aqui em Brasília, no Cruzeiro, ali tem um grande reservatório de água, porque é o ponto mais alto do plano piloto. E, a partir dali, por gravidade, você distribuía a água para as casas das pessoas. É como funciona na Europa. Na Europa não existe caixa d'água. A água vai direto do reservatório central para a bica. Então, quando tem o vazamento, não existe infiltração, porque a água sai. Eles vão lá rapidinho e consertam. Não tem contaminação da água. E a perda de água é muito menor porque a pressão é constante. Como a gente não produzia água suficiente, qual foi a solução que os militares encontraram para o Planasa? Imediatista. Foi botar a caixa d'água na casa das pessoas e adotar o sistema de manobra e de bombeamento. Então, segunda, quarta e sexta, a água ia para um bairro,
terça, quinta e sábado, a água ia para o outro, ao invés de reservatórios, bombeamento. O que acontecia? O bombeamento arrebentava os canos, porque a pressão era muito maior, e, no intervalo entre o dia que tinha fornecimento de água que não tinha, aquele cano que tinha arrebentado sofria infiltração do esgoto, porque não tinha tratamento de esgoto, ou da água da chuva, porque não tinha galerias pluviais. A água da chuva corria pelo meio-fio. Tinha uma emenda à Constituição, mudar a estrutura, mudar a forma de escolha. Nossa forma de escolha ela é decente, ela é compatível com os melhores modelos do mundo, dá para aperfeiçoar? Claro que dá, né? Mas, sim, esse trabalho que nós fazemos aí de reconstruir a base na formação política, de reconstruir justamente a possibilidade de colocar gente boa na política, né? Como a Jornada da Vitória se propõe agora, dando essas dicas master, né? Então, eu espero aí ter respondido alguma coisa para você em relação a isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Pedro Aurec queria fazer a pergunta, mas não fez. Você quer puxar a mãozinha aí e pedir a fala, Pedro? Quer mandar pode fazer? Pelo chat. Pode, manda aí. Show. Boa noite. Minha pergunta vai para o nosso vice-presidente, deputado Rubens. Eu acho que é de interesse aí dos nossos pré-candidatos, Rubens, a questão do adiamento das eleições. Se você puder fazer um pouco de uma leitura, a gente sabe que está tendo algumas reuniões, né? Alguns estão com dúvidas aqui no grupo do WhatsApp, e eu acho que seria interessante, você que já disputou diversas eleições aí, já foi vitorioso em muitas, é uma liderança muito grande no Paraná e de todo o Brasil, falar um pouco para o pessoal de algumas estratégias que as pessoas podem ter durante esse período para as eleições. Dá umas dicas aí para o pessoal para passar um pouco da sua experiência. Então, Pedro, meu caro... Pois não, Rafon? Então... Desculpa. Tá, então, veja só. A campanha eleitoral, a minha primeira disputa eleitoral foi quando eu era estudante, no Grêmio Estudantil. Isso eu tinha 15 anos de idade, para ter uma ideia, né? Grêmio Líder Esportivo Esconde Cairu, do Senac de Curitiba, que era um ginásio comercial, então ali comecei. E a compreender a política, né? E aí foi o tempo. Em 76, eu fui candidato pela primeira vez pelo MDB, né? Era a nossa luta contra a ditadura militar, e aí estou até hoje. Desses episódios de eleição, cada eleição tem uma história própria. Não tem como você dizer que esta eleição foi igual àquela, que foi igual a outra. Isso eu acho que é um pouco de conversa sem muito conteúdo, sem muita base para poder discutir temas assim. Esta eleição que vem agora, qual é o tema principal? É saúde pública e economia. Então, esses dois temas é que vão o tempo todo permear esse debate. Como é que vai ser? A saúde pública vai ter que passar por aqui. E como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser a empresa? Como é que vai ser o negócio, né? A educação, que é uma luta de quantos anos, né? Todos nós, o ensino em tempo integral. Por que o Brasil... de cidadania. E eu acho que assim, as expectativas são muito boas, o horizonte é muito bom. É isso. Ótimo, ótimo. Queria agradecer aí a oportunidade que vocês estão me dando. Nós que agradecemos, Azedo, pelo seu apoio e incentivo sempre, sua força aí para não desanimar nunca na realização da jornada. Deputado Rubens, uma mensagem final para o pessoal, começando agora o curso Jornada da Vitória. Muito bem, parabéns a você, Marrafon, que está coordenando esse curso, ao nosso Azedo, que é diretor-geral da Fundação. Parabéns mesmo, né? Eu sempre digo que nós temos o novo normal, né? Que são essas reuniões que estão acontecendo. E olha que eu estou aqui com vocês e, ao mesmo tempo, na sessão da Câmara Federal por aqui, né? E vejo como isso mudou e mudou, vai mudar radicalmente nossas vidas.
Eu vendo ali, acompanhando, mas a empresa que tem 1.000 funcionários no prédio, será que precisará continuar indo ao prédio? Se o home office pode resolver isso de uma forma muito mais barata, muito mais ágil. Eu quero dizer a você, Marrafonhas, que estão nos vendo, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Por quê? Porque hoje começou muito cedo, às 9h, eu tinha entrevistas aqui de rádio e tal, 10 horas a sessão da Câmara e não terminou ainda. E assim vai. Nós temos os cursos, né? Segunda-feira começou, já na outra semana fizemos, agora amanhã teremos, e assim vai. Sexta, sábado. Então, é uma atividade muito intensa que nos gratifica. Nos gratifica. E a eleição ela é muito importante. A eleição municipal ela é a base de tudo. Nós vamos desdobrar 2022 com esta eleição municipal. A base do Congresso Nacional de 22 vai começar agora, vai nascer agora. Então, é fundamental que ela aconteça da melhor forma. Quando eu falei do conteúdo, eu estou falando de qualificar o discurso. Porque, às vezes, a pessoa fala por repetir, repetindo o que o outro falou. Pesquise. O outro falou, que bom, do que ele falou, vamos pesquisar, vamos aprofundar esse debate, vamos trazer para o conjunto, né? E saber que esse compromisso é mais importante do que todos. Né? Quem não está preparado para perder uma eleição não pode ganhar. Não pode ganhar. Porque essa é a tese malufista. Né? O que vale é ganhar, não importa o custo. Não é bem assim. Nós temos que levar a nossa ideia, o nosso poder de convencimento e que esta ideia, de fato, tenha resposta no cumprimento do mandato. Né? Muito obrigado, é um prazer muito grande estar nessa abertura do Jornada da Cidadania. Nós que agradecemos, deputado Rubens, nosso querido diretor-presidente, jornalista Luiz Carlos Azedo. Esse curso está sendo feito com todo o carinho e é uma honra contar com 2 grandes nomes que sempre nos trazem muitas contribuições, muitas ideias maravilhosas para pensar a política, pensar a construção da identidade de cidadania. Então, a gente fica muito feliz. Respondendo ali a Marlúcia, a coordenação está avaliando, Marlúcia, a possibilidade de prorrogar até o dia 19, tá? Isso será previamente informado, então é possível sim, e a gente está estudando isso sobre a prorrogação das inscrições para que o máximo de pessoas possível participem. Por quê? Nós queremos formar cada vez mais um time de vencedores e a Jornada da Vitória foi estruturada para pensar e fazer essa diferença. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês que despendeu esse tempinho para estar com a gente nessa aula inaugural, aos nossos 2 grandes nomes que trouxeram aí contribuições maravilhosas, como o Azedo e o deputado Rubens. Agradeço muito, eu sei que o tempo ele é algo muito precioso e vocês hoje deram um pouquinho de vocês, do tempo de vocês, para a gente poder aprender. E agora a gente começa, então, né, declarar e lançar oficialmente, está aberta, iniciou a Jornada da Vitória. Um grande abraço a todos, felicidades, sucesso no curso e nas eleições, hein? Vamos entrar para ganhar, gente. Nós queremos ver o Cidadania Forte. Um abraço a todos, até mais, tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.